Uns tempos atrás eu fiz um vídeo falando sobre as minhas manias e macetes de colecionador. Então hoje aqui eu vou falar um pouco das minhas manias como leitor de quadrinhos. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fandom Prime. Meu nome é Cisco e acho que a essa altura aqui do canal já falei muito sobre a minha vida de leitor e colecionador de quadrinhos. Então eu não vou me repetir muito nessa história aqui. Só vou comentar mais uma vez então que agora em 2024 vai fazer 11 anos que eu tô nessa vida de leitor e colecionador. Então com tantos anos assim de estrada é natural que a gente acabe acumulando um tanto de experiência e também algumas manias. Mas se naquele vídeo que eu fiz falando sobre como que eu cuido da minha coleção eu não queria editar regras ou coisas do tipo, com certeza esse não é o objetivo desse vídeo aqui. Eu só vou comentar mesmo os meus hábitos de leitura, como que eu faço para ler tudo isso aqui. Porque assim, a experiência da leitura, esse hábito é único de cada pessoa. E mesmo uma mesma pessoa, uma única pessoa consegue ter várias manias de leitura, como eu vou colocar aqui as minhas. Então nesse vídeo aqui eu vou expor esses meus hábitos de leitura e aqui nos comentários você pode compartilhar com a galera como que é a sua rotina de leitura. Mas antes de mais nada, não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Bom, eu vou começar falando então uma parada que eu acho que eu já comentei algumas vezes aqui no canal, que é eu não leio mais séries ou minisséries enquanto não tenho elas completas. Isso, na verdade, funciona mais para minisséries, né? Que a gente já sabe quantas edições vão ter ao total. No caso de séries, tipo mensais, a gente não... Geralmente a gente não sabe, né? Quantas edições vão ser. Mas, então, ou eu espero a mensal acabar, ou acumular bastante edições para ler tudo de uma vez. E eu faço dessa forma porque, assim, uma história tem começo, meio e fim. E, no caso, então, da leitura, se você lê o final de uma história, mas não se lembra mais do começo dela, então tá morta a sua experiência com aquela história. Claro que não são todas as histórias, mas algumas, geralmente, eles vão plantando algumas pistas, alguns pontos que vão ser amarrados lá no final da história. E eu acho que não tem como descrever a satisfação ímpar que é você ver uma história ser amarrada e ser concluída lá no final. Todas aquelas pistas e mistérios que vão sendo levantados no começo da história e quando chega naquela conclusão você pensa assim, caralho, que história. Então é isso que eu sempre procuro fazer, não só com as minhas leituras, mas com filmes também. Se é um filme que tem duas partes, ou é uma trilogia, ou muitos filmes, eu pego e assisto todos de uma vez assim em sequência. Eu sou o cara de maratonas, então faço maratonas de leituras, maratonas de filmes, de séries e por aí vai. Claro que nem sempre eu fui assim, principalmente lá no começo dessa minha jornada, onde eu comprava o gibi e já lia ele. Mas depois de uns tempos, por exemplo, uma série que era bimestral, tipo os mangás, geralmente os mangás que eu acompanhava eram bimestrais. Daí então eu lia bimestralmente aquela história. Daí teve eu não lembro qual título que foi, que eu peguei e reli tudo, então eu acabei acumulando algumas edições, poucas até inclusive, na época ainda, né? Acumulei poucas edições para ler e depois então fui e reli tudo. Nessa minha releitura eu acabei percebendo que tinha alguns pontos lá do começo da série que ele começou a resolver essas questões mais para frente. E na minha primeira leitura, acompanhando bimestralmente, eu não tinha reparado isso. Depois que eu tive esse insight, então, eu parei de fazer isso, de ler e acompanhar assim bimestralmente ou periodicamente. Eu deixei então para ou acumular bastante edições ou esperar essas séries se concluírem. Claro que eu imagino, e isso já é uma opinião particular minha, que é inerente da arte você ter novas visões e interpretações conforme você vai consumindo aquela arte. Então, no caso de um gibi, você vai ler ele de uma vez ali e vai ter uma visão sobre aquela história. Mas se você for reler ele posteriormente, você vai ter uma nova visão daquela história. E tá tudo certo com isso. Não é um pecado você querer acompanhar a sua história periodicamente conforme ela for saindo. Mas eu, particularmente, ressaltando isso sempre, né? Eu prefiro absorver o máximo possível da história que eu tô acompanhando logo na minha primeira experiência. Então é por isso que eu espero completar essas séries. Nisso então, agora vamos entrar na questão de como que você escolhe o que você vai ler a seguir. Se você compra e já lê, não tem segredo nessa parte, né? Mas e quando que você já comprou um monte de coisa e a sua pilha de leitura tá gigante? Como que você escolhe o que daquilo você vai ler? A minha regra em particular, assim, a prioridade para mim ler a seguir agora é o que eu comprei há mais tempo que tá sem ler ainda. Então eu pego, olho aqui para minha estante e penso assim, poxa, isso aqui eu nem lembro mais quando eu comprei e não li ainda, então é esse que eu vou ler agora. Claro que tem aquelas exceções, né? Tipo, você compra uma coisa agora e tá com muita vontade de ler. Então pega e passa e já lê na hora. Ou, por exemplo, tem
humores, né? Humores e humores. Por exemplo, chega o dia de hoje, eu quero ler uma história de ficção científica, ou eu quero ver um faroeste, quero ver uma história de zumbis, e por aí vai, né? Então, só que sempre, tipo, essa questão do humor é segundo plano. Então, se eu tenho várias, por exemplo, no caso de zumbis, né? Eu tenho várias histórias de zumbis aqui. E hoje eu tô com vontade de ler história de zumbi. Eu vou escolher então a coisa que comprei há mais tempo que eu ainda não li. Só que aí então a gente acaba entrando num problema que é inerente à rotina de leitura. Que é, como a gente pode ver aqui então, tem certos gibis que a gente não pode ler em todo lugar. E eu, Cisco, a grande parte dos meus gibis eu leio no ônibus, no transporte público. Então, no ônibus, no trem, no metrô e etc. Só que esses gibis maiores aqui assim, tipo um ônibus, ou até essas definitivas aqui, acho que essa aqui do X-Men, acho que até vai num ônibus, né? Não testei ainda, porque eu ainda não li. Mas dependendo assim do tamanho, tipo, Sandman, por exemplo, não tem como ler no ônibus. Eu estudei na época que eu fui ler e não deu certo. Então, os maiores só tem como ler em casa. E como eu só leio, a maior parte, né, eu acabo lendo em ônibus, então esses aqui eu acabo postergando. Porque eu acabei. Eu tinha um hábito de ler em casa, né? Eu li a maioria dos meus gibis em casa. Só que aí eu fui envelhecendo as obrigações, tipo, tinha que trabalhar, ir para curso, etc. Então eu acabei mudando a minha rotina. As minhas leituras então passaram a ser mais em ônibus. E em casa eu fazia outras coisas, tipo ver filmes, jogar e etc. Então, pro caso do Cisco, eu acabei perdendo esse hábito de ler em casa. Daí por isso que os maiores eu acabava postergando bastante. Com a pandemia eu acabei retrabalhando isso e agora tá mais tranquilo. Eu consigo ler em casa e ler no ônibus. Só que mesmo assim, ainda tenho o hábito de fazer outras coisas em casa, tipo ver os filmes, etc. Eu assisto bastante filme, então eu tenho que dosar bastante o meu tempo. Por isso que, mesmo que hoje em dia eu consiga ler assim em casa, não é todo dia. Então esses maiores vão acabar sendo passados para trás. O intuito desse vídeo aqui não é passar dicas, mas essa parte aqui agora vai ser praticamente eu dando dicas. Porque então, como eu disse, eu leio bastante em ônibus. Ou seja, sempre vai ter um quadrinho na minha mochila. E como que eu faço? Geralmente eu calculo quanto tempo eu vou passar no ônibus, no trem ou no metrô. Daí eu vejo então quantos gibis que eu vou levar nessa minha viagem. Tipo, vai ser só uma viagem de ida e depois eu vou voltar de Uber ou vou dormir pra lá. Enfim, eu meço assim a viagem, pensar, um gibizinho fino assim vai dar certo. Ou não, eu vou passar mais tempo no transporte público, então eu levo 2. Ou um encadernado capa cartão, ou um capa dura de mais páginas e por aí vai. Mas geralmente eu sempre levo mais de um quadrinho, mesmo que eu pense assim, tipo, vai ser uma viagem curta, rapidinha até ali, só que é sempre para mim melhor sobrar do que faltar. Porque teve uma época da minha vida que eu pegava o ônibus 4 vezes por dia, que então era da casa pro trabalho, do trabalho pro curso e do curso pra casa. E às vezes eu tinha que pegar, tipo, eu pegava um ônibus e um trem numa dessas viagens, então eu fazia 4 viagens. E para mim era muito foda quando eu lia tudo que eu tinha levado na mochila e numa dessas viagens, ou na metade das viagens, eu não tinha nada para ler. Então eu tinha que ficar olhando a paisagem. Daí é foda, né? Foi a partir então dessa minha experiência ruim que eu sempre levo um gibi extra. Então se eu penso assim, um encadernado capa cartão, eu consigo ler nessa viagem aqui. Mas então eu vou levar 2 capa cartão, tipo, se é uma série, um encadernado que é em 2 partes e por aí vai. Inclusive, não ironicamente, foi nessa época da minha vida que eu passava a maior parte do meu dia no ônibus, no metrô e etc. Foi a época que eu mais li quadrinho, ou livros também, que eu também lia livros, né? Só que não era tanto quanto quadrinhos. Mas é engraçado, você perde qualidade de vida, né? Passando a maior parte do seu dia no ônibus, só que pra mim eu consegui fazer proveito desse tempo, né? Que era então lendo quadrinhos. Daí agora então vai ser a parte da dica, né? Que se você faz que nem eu, então sempre tá com um quadrinho na mochila, o que eu recomendo você fazer? Que eu faço, né? Não, eu não pego e largo o quadrinho aqui na mochila, né? Não, eu deixo numa sacola. Porque antigamente eu não deixava, né? Eu realmente pegava o quadrinho assim e colocava aqui na mochila. Ia, porque como eu sempre tinha um caderno aqui, eu só deixava entre o caderno. Daí não corria o perigo de amassar, porque eu pelo menos levo, às vezes, perfume, desodorante, minha escova de dente numa caixinha e tal. Daí eu tinha medo de ficar batendo e machucar. Daí como eu deixava entre o caderno, pra mim tava resolvido. Só que aí, se a sua mochila é um dia que chove ou por algum caralho de motivo molha a sua mochila, já era o seu quadrinho. Aconteceu comigo uma vez, eu peguei uma chuva e quando eu cheguei em casa, aqui a parte de baixo do meu quadrinho tava toda molhada. Então não chegou a dar perca total no meu quadrinho, né? Só que ele desbotou um pouquinho
pouquinho da arte aqui onde molhou aqui embaixo e meio que descascou um pedacinho. Só que mesmo assim ficou meio inteiro, né? Dava pra ler, não estragou assim totalmente a experiência. Só que mesmo assim, poxa, é chato, né? Eu nem consegui comprar outro pra substituir. Porque geralmente eu não compro outros, tá? Se fica zoado assim, eu só aceito que dói menos. Porque geralmente eu não tenho muito dinheiro pra comprar quadrinho. Mas enfim, então depois dessa experiência traumática, eu sempre então deixo meus quadrinhos numa sacola. Qualquer sacola acho que serve, mas essa aqui é uma sacola mais grossa do que a sacola de mercado. Acho que se você for deixar uma sacola de mercado, é porque eu não uso a sacola de mercado porque ela é pequena, né? Às vezes não cabe o quadrinho mesmo no formato americano. Então essa aqui eu não sei pra que serve essa aqui, só que ela, além de ela ser maior, cabe o quadrinho, ela é mais grossa, então pra mim tá duplamente protegida. Mas fora então o lance da sacola pra não molhar, inclusive, tipo, se você deixa na sacola, o seu quadrinho na sacola na mochila, se você largar a sua mochila numa poça d'água no chão, ou por exemplo, eu levava a minha mochila pro banheiro quando eu ia escovar meus dentes, sei lá, no trabalho, ou até na escola, no curso que eu fazia, na faculdade, até na faculdade, né? Aí eu deixo geralmente a mochila lá em cima da pia, mas às vezes a pia tá toda molhada lá. Tem pia de lugar que é mais organizado, né? Que a pia não fica molhada, só que a maioria dos lugares fica molhada. Então se você deixa, você tá distraído e larga sua mochila lá com seu quadrinho, que não tá na sacola, molhou, já era, vai ficar que nem o meu caso lá. Então a sacolinha salva. Mas além da questão da sacola, eu também deixo aqui, ó. Eu boto o quadrinho na sacola e deixo um papelão. Tipo, olha eu aqui dando dica de papelão de novo. Teve uma galera que comentou no vídeo lá que eu falei sobre as minhas manias de colecionador, que eles falaram assim que não era bom usar papelão para algumas situações. Mas que nem eu respondi lá o comentário da galera, eu uso bastante papelão para a maioria das coisas que eu faço, porque é fácil para mim encontrar papelão, né? Tipo, as caixas que vêm os quadrinhos vêm numa caixa de papelão, etc. Então é bem tranquilo encontrar papelão, por isso que eu uso em abundância. Mas se eu tivesse a oportunidade de usar os outros materiais que o pessoal sugeriu, eu usaria. Inclusive, teve um mano lá que respondeu dando uma dica de usar isopor, uma parada do tipo lá, que eu tô de olho agora. Só que, tipo, você tem que comprar, daí é mais difícil, né? O papelão não, o papelão já chega naturalmente. Mas, enfim, então, na sacola eu pego e deixo o meu quadrinho, ó. Eu recortei esse papelão aqui, ó, bem no formato de um formato americano. Daí eu pego e deixo assim, ó, que é para justamente nada que tiver na minha mochila ficar batendo aqui no quadrinho. Ou para ele também não amassar, ele não ficar sambando lá na minha mochila. Porque, se você pega e deixa o seu quadrinho fora da sua mochila, e se você não tiver nada para apoiar ele vai começar a fazer assim na sua mochila, né? Porque ele vai sambar e tal, aí vai acabar, muito provavelmente, se você der azar, né? Se você tiver sorte, não acontece. Mas se tiver azar, ele vai fazendo assim e vai acabar amassando, vai dobrar e tal. Então, não era só por isso, então, que como eu deixava no caderno, entre os cadernos, eu não corria esse perigo. Só que quando eu fazia uma viagem que eu não precisava levar meu caderno, daí ficava sambando, daí eu achava ruim. Às vezes eu levava meu caderno só para não deixar meus quadrinhos lá à toa na minha mochila. Só que aí então eu tive a ideia de usar o papelão. Daí então é só deixar aqui, ó. Que aí geralmente eu deixo tipo assim, ó, com o grampo, né, a lombada para fora, de onde abre aqui e fechou, ele não vai escapar. Daí, bom, aí deixando assim e dentro da sacola, ele não vai fazer aquilo lá de emborcar e tal. Eu tenho, aí, no caso eu já vou exemplificar aqui então, que eu fiz esse recorte aqui do tamanho não do formato americano, né? Eu fiz esse recorte aqui do tamanho do formato americano. Mas para um formatinho, ou para o formatinho tem o mesmo tamanho de um mangá, né? Então, para o mangá, para o formatinho, ficava meio zoado, porque sobrava bastante. Daí eu peguei e fiz esse mesmo esquema aqui do tamanho de um mangá. Daí então, na hora que eu vou levar formatinhos e mangás, eu deixo nele. Só que aí pro mangá é meio foda, porque o mangá tem bastante páginas. Daí, o papelão que eu cortei já cabia só um mangá. Então, às vezes, que nem eu falei anteriormente aqui nesse vídeo, eu levava sempre uma sobra da minha leitura, né? E às vezes ficava difícil levar 2 mangás. Mas eu já solucionei esse problema e tá tudo certo. Então, isso aqui sim é uma dica que eu dou. Você fazer esse esquema aqui, pra não deixar o seu quadrinho sambando. Daí eu deixo aqui as mensais principalmente, tá? As mensais são as que mais sofrem na sua mochila. Então, com o papelão aqui, você tá muito protegido. Para os encadernados capa cartão também eu deixo. Eu só não deixo no papelão assim os capa dura, porque os capa duras são mais firmes, então eles funcionam que nem o caderno. Então, eles não vão ficar
tô ali. Só que aí eu deixo, de qualquer forma, independente de estar aqui no papelão ou não, eu deixo na sacola. A sacola é indispensável. Daí o papelão, então, esse aqui funciona para um formato americano, só que ele não vai funcionar, então, para essas revistas que são um tamanho maior que o americano, né? Porque essa aqui que eu peguei aqui de exemplo, ela é maior que o formato americano. Daí ela não funfa aqui no papel. Quer dizer, mais ou menos, né? Às vezes, para essas situações aqui, eu já vou comentar como é que eu lido com essa situação no dia a dia. Ou eu deixo aqui no... Eu deixo do jeito que dá aqui no papelão, que nem, ó, eu vou colocar aqui para vocês verem. Tipo, aí sobra um tanto, né? Isso aqui isso aqui é bastante perigoso, né? De amassar. Então, ou eu deixo assim, deixo na sacola e torço para dar tudo certo, ou eu pego e levo um caderno ou um capa dura assim, para ele não ficar à toa lá. Geralmente, como eu leio indo para a faculdade, então o meu caderno está sempre lá. Então, eu vou ter sempre o meu caderno ali. Então, às vezes, isso me ajuda bastante. Mas se eu tô indo, tipo, por exemplo, aqui em São Paulo eu passeio bastante, né? Eu vou em teatro, museu, exposições, etc. Então, eu sempre vou lá pro centro, pego bastante metrô em situação social, né? Que eu não vou levar meu caderno. Então, para essas situações sem cadernos, eu vejo na hora o que eu faço. Cada caso é um caso. Para encerrar, então, aqui esse bate-papo sobre as minhas rotinas de leitura, eu vou comentar, então, como é que funciona essa minha mania de maratonas. Como, por exemplo, agora nesse exato momento, eu estou fazendo uma maratona de grandes sagas da DC. Então, esses dias eu já li Crise nas Infinitas Terras, que eu li pela primeira vez, e estou seguindo, então, para as próximas crises. Aí já li a Crise nas Infinitas Terras, li o Zero Hora e li o Crise de Identidade. Agora tenho que ler a Crise Infinita e por aí vai. Só que não é só essas grandes sagas, né? Por exemplo, eu só tinha então a Crise nas Infinitas Terras, que é um encadernado só. Beleza. Li o Zero Hora, era um encadernado só. Beleza. Só que o Zero Hora já tinha alguns tie-ins. Só que aqui na minha coleção, então, eu não tenho nenhum tie-in. Então, beleza, passo para a próxima. Crise de Identidade, não tinha nenhum tie-in. Então, passo para a próxima. Agora, na Crise Infinita, que é a próxima... Do momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, é a próxima que eu vou ler. Para a Crise Infinita, a gente tem aquela contagem regressiva para a Crise Infinita e depois tem alguns tie-ins. Então, é tudo isso que eu vou ler. Eu já mostrei aqui no meu primeiro vídeo de aquisições aqui do canal todas as edições paralelas das crises que eu consegui, desse período dos anos 2000, né? Então, eu não vou ler só a Crise Infinita porque eu tô na minha maratona de crises, de grandes eventos DC, né? Não, eu vou ler a contagem regressiva, eu vou ler o prelúdio, vou ler tudo, tudo mesmo. Então, é assim que funciona a minha cabeça de maratona. Por exemplo, além disso, né, eu tenho que ler as mensais do Superman, que a minha leitura tá atrasada, faz bastante tempo. Acho que desde que eu entrei pra faculdade, minha leitura tá atrasada. Ah, não, na verdade, eu entrei pra faculdade, aí começou a pandemia. Daí eu dei uma adiantada, só que eu não tinha mais comprado mais e agora acumulou mais. Enfim, então eu tenho que atualizar a minha leitura de mensais do Superman. Só que, fora então a série principal do Superman, a gente teve alguns eventos nesse meio do caminho. Então, dentro da próprio universo do Superman, teve o evento Leviatã. Então, eu vou lendo as mensagens do Superman, opa, evento Leviatã aqui, aí sai para fora da mensal do Superman. Aí depois volta e continua ali. Só que aí, dentro do universo DC, aconteceu o estado futuro. Então, beleza, vou ler o estado futuro do Superman. Só que aí tem os outros estados futuro, que aí tem a Fronteira Infinita. Só que antes da Fronteira Infinita, a gente tem o Noite de Trevas. E depois tem o Noite de Trevas Death Metal. Só que ali também tem um lance que intercambia com a mensal da Liga da Justiça. Então, vai uma doideira assim que eu tenho... ninguém é obrigado a fazer isso, tá? Só para esclarecer isso. E eu não tô falando para ninguém fazer isso, tá? Só que é assim que eu, Cisco, faço. Então, é uma doideira assim que acaba me atrasando bastante. Não me atrasando, né? Só que é por isso que eu acabo perdendo bastante tempo lendo uma coisa só. Quer dizer, também não é perdendo tempo, né? Porque eu tô gostando disso. Pô, se eu não gostasse, eu não tinha comprado essas porra, né? Mas a questão, então, é que se eu tô empenhado nessas maratonas, eu não vou ler outras coisas paralelas. Então, por exemplo, agora eu tô nas grandes sagas. Então, eu espero que até o fim das minhas férias agora, antes de as minhas aulas na faculdade voltarem, eu consiga ler essas grandes sagas e a mensal do Superman. Eu tô vendo que fevereiro já tá chegando, né? Já estamos em fevereiro e as minhas aulas voltam em março. Eu espero conseguir. Mas se não, mas enfim, é muita coisa do Superman lá, né? Que nem eu acabei de exemplificar aqui.
E as grandes sagas também, né? São aqueles prelúdios, contagem regressiva, fora da crise infinita, né? Tem a crise final, etc. Mas, por exemplo, aqui a definitiva dos X-Men, eu já tô vendo que eu não vou conseguir ler nessas férias, então vai ficar pra depois, mesmo que eu queira ler bastante as histórias aqui do X-Men. Eu tô com muita vontade de ler isso. Só que então a gente tem que se organizar, né? Tipo, prioridades. Desde o ano passado, em 2023, eu tava certo de que eu ia chegar agora nessas férias de 2024 e ler as grandes sagas. Isso eu com certeza tô vendo que eu vou conseguir. As grandes sagas, pelo menos. Agora, a mensal do Superman, eu não sei. Se eu acabar as grandes sagas e ver que eu não vou conseguir, não vou ter tempo para ler toda a mensal do Superman, então eu vou escolher outras coisas aqui para ler. Mas eu não vou acabar as minhas férias ficando vários dias sem ler nada. Não, longe disso. A minha intenção é ler bastante nessas férias porque eu tô com uma pilha de leitura muito grande desde que eu entrei para a faculdade. Porque, bom, a minha universidade então é lá no Rio Grande do Sul e a minha coleção ficou aqui em São Paulo. Então, naturalmente, eu acumulou bastante coisa para mim ler. Mas a vida tem dessas, né? O importante de tudo isso que eu acabei de falar é que eu vou procurar também fazer, antes das férias acabarem, uns vídeos sobre essas grandes sagas que eu tô lendo. Por exemplo, que nem eu falei, foi a primeira vez que eu li Crise nas Infinitas Terras, então vocês vão ver uma experiência muito doida de um leitor veterano lendo a Crise pela primeira vez. Foi uma experiência muito boa, já adianto isso. Então é isso, pessoal. Espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo e obrigado por ter assistido até aqui. Desculpa se eu viajei um pouquinho agora no final, mas eu acho que eu acabei me empolgando bastante, né? Mas, enfim, comenta aqui o que você achou então das minhas rotinas de leitura, das minhas manias, ou compartilha também as suas manias e as suas rotinas de leitura. Você pode comentar o que você quiser, fica à vontade que esse momento nos comentários é totalmente seu. Você pode comentar críticas, elogios ou sugestões, sério, fica à vontade mesmo. Mas não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito ainda, beleza? Então até a próxima!